convite. Me sinto super honrada. Acho que é super importante a gente falar sobre o tema. Como psiquiatra, né, médica, eu me preocupo com a prevenção, com a promoção da saúde. E eu acho que medidas de prevenção, diagnóstico precoce, são fundamentais para a gente ter saúde, e a saúde não só física, mas a mental. Passa por tudo isso, né, gente? Então, é assim, quando a Val me convidou para esse tema, né, sobre câncer de mama e saúde mental, eu fiquei pensando um pouquinho, né, na relação disso. E assim, o que a gente observa? Infelizmente, as doenças crônicas, de modo geral, não só o câncer, eles costumam ter um impacto emocional muito grande. Quando a gente pensa em doença psiquiátrica, depressão, ansiedade, são doenças que não têm uma causa definida. Elas são multifatoriais. Então, a pessoa tem uma genética, ela tem uma predisposição para ter, e eventos do meio, estresses, doenças, perda de emprego, pandemia, tudo isso pode desencadear um quadro. E como é comum, eu fui pensar assim nos meus pacientes, né? Eu tenho muitas pacientes que estão em tratamento ou que tiveram câncer e acabaram buscando ajuda nesse momento, uma ajuda emocional. Porque a gente sabe, né? É uma doença que tem uma carga muito pesada. As pessoas, tem gente que nem fala o nome, aquela doença, tem medo de falar o câncer, porque traz um estigma, traz um medo de morrer. E a gente nem sempre consegue lidar com isso. Doutora Tassinha, então, como tu estava falando, essa doença do câncer, ela pode estar relacionada com transtornos psicológicos, com conflitos internos, assim, quando a pessoa tem depressão, ansiedade, estresse, ela pode desenvolver devido a esses certeza, transtornos? Miriam. Assim, a gente sabe, cada vez, é uma via de mão dupla, na verdade. O adoecimento emocional, doenças psiquiátricas, elas mexem com o organismo como um todo. Então, assim, a gente sabe, nas pesquisas, está cada vez mais sendo estudado que a depressão e outros transtornos têm um caráter quase inflamatório no cérebro. Então, assim, liberam substâncias, substâncias inflamatórias no cérebro. Para vocês entenderem em uma linguagem bem simples assim. Então, pensa, isso afeta todo o nosso corpo. Aumenta a liberação de hormônios, muitas vezes de estresse, cortisol, tudo isso. E isso pode mexer o quê? Pode mexer, inclusive, com a imunidade, né? Tem cada vez hoje em dia mais estudos relacionando a questão do intestino, que tem uma grande produção de serotonina com sintomas emocionais. Então, assim, pense, você não estando bem emocionalmente, você pode até ter uma predisposição de desenvolver uma série de doenças autoimunes, porque não câncer. Não se tem estudos tão exatos sobre isso, mas muitos pacientes com câncer acabam relatando que vinham passando por momentos difíceis de vida, por situações de estresse crônicos, sofrimento emocional. Então, sim, a nossa saúde emocional, ela interfere em tudo. Pode interferir, inclusive, na nossa saúde física, sabe? Por isso que é tão importante, eu procuro muito no meu trabalho, no consultório, mesmo nas redes sociais, trabalhar com essa questão de promoção de saúde. Você favorecer, você melhorar a sua autoestima, você ter uma vida saudável, se alimentar bem, dormir bem, ter bons hábitos, que isso ajuda na nossa saúde mental e, por consequência, na nossa saúde física. Então, a gente hoje em dia, né, com essa questão mesmo de Covid, a gente vê como é importante a questão da imunidade, de você estar bem, de você se alimentar bem, praticar exercício, que tudo isso se torna um protetor. Talvez, porque não um protetor para uma doença crônica, mais grave, que não tem uma causa definida. Assim como a depressão, assim como as doenças da minha área não tem uma causa definida, única, câncer também não tem. Alguns tipos de câncer estão bem relacionados, né? Com hábitos específicos de vida. Mas câncer de mama, por exemplo, não tem uma causa única. Você vê mulheres de
todas as idades. Claro, mulheres mais velhas, pós-menopausa, tem um índice maior, mas tem um monte de meninas jovens que desenvolvem. Então, assim, não tem uma causa única definida, não é uma coisa só hormonal. Claro, quanto mais a gente pensar em promoção de saúde e bem-estar, em estar bem, faz uma diferença. E, por sua vez, uma vez tendo o diagnóstico de uma doença crônica, assim, como câncer, pode sim abalar o emocional. E pode a pessoa desenvolver sintomas ansiosos, sintomas depressivos, que necessitem de ajuda, de psicoterapia, de tratamento psicológico e muitas vezes tratamento medicamentoso. Como eu falei, eu tenho algumas pacientes que procuram o tratamento por um quadro depressivo, por exemplo, após um diagnóstico ou um tratamento de câncer. E vem outras questões, né? O tratamento é muito sofrível, quimioterapia e tudo mais, traz muitos efeitos colaterais, mexe com a autoestima da mulher, a queda de cabelo, queda dos pelos, né, de modo geral, além dos efeitos colaterais muito sérios. E tem a questão do corpo, né? Alguns casos a mulher precisa fazer a mastectomia parcial ou radical, né? Retirar as mamas. E pensa pra gente, enquanto mulher, como essa questão do corpo, do feminino, da nossa mama, isso afeta muito a nossa autoestima. Então, para muitas mulheres, a cirurgia acaba sendo muito difícil passar por esse processo, pensar, eu vou ter que tirar minhas mamas. Então, o trabalho emocional nisso, de dar esse suporte, e não só profissional, mas das pessoas ao redor, né, familiares, amigos, é fundamental, porque a mulher se sente totalmente fragilizada. Assim, Pode falar. Acho que a Miriam gostaria de comentar alguma coisa que nós recebemos na nossa estética também, muitas pacientes que passaram por essa situação de ter que tirar os seios, e elas chegam com a autoestima muito abalada. Então, não é só um processo estético que nós vamos trabalhar na autoestima da pessoa também. E aí que entra esse trabalho da micropigmentação das auréolas, que a Miriam pode comentar um pouquinho com a gente, né? Com certeza. Mais tarde eu falo. Então, essas mulheres que procuram ajuda psiquiátrica para durante esse tratamento oncológico, ou pós esse tratamento oncológico, após que elas façam essa mastectomia, elas se direcionam ao psiquiatra por conta própria, ou normalmente são aconselhadas pelos médicos a fazerem esse tipo de tratamento? Como que é a intensidade, a procura durante esse processo que elas estão passando? Excelente pergunta, Miriam. Na verdade, assim, a maioria dos oncologistas, da parte do tratamento oncológico mesmo, muitas vezes já encaminham. Às vezes, dentro do próprio serviço, já tem um suporte psicológico, já tem um psiquiatra na equipe, ou indicam para alguém. Mas quando não tem essa indicação formal, algumas pacientes acabam procurando por conta própria. Que às vezes, naquele momento, no auge da questão, elas até estão meio fortalecidas, ainda não, usando um termo, né, ainda não caiu a ficha. Às vezes, depois que passa um pouco, vem aquele abalo. E daí elas acabam procurando. Mas geralmente os serviços, os hospitais que trabalham com pacientes oncológicos, eles prestam esse serviço de encaminhar, de direcionar o paciente. Porque quase sempre, como eu falei, se não for precisar de psiquiatra para tomar remédio, a psicoterapia muitas vezes será necessário. Sim, e até os próprios familiares, eles também, a família toda fica abalada, lidando com um paciente que passe esse problema de câncer. Também não seria indicado que muitas vezes os próprios familiares também fossem em busca de um tratamento para a saúde emocional dele, para poder ajudar essa pessoa, né? Esse familiar próximo. O cuidador de alguém com alguma doença crônica, não só câncer, mas doenças crônicas de modo geral, debilitantes, que tenham tratamentos longos, sofríveis, sofre
tanto quanto o paciente. Aquela pessoa que está direto no dia a dia, sabe? E eu, aí não só com o meu lado médica, mas o lado paciente também, até comentando com a Val antes, né? Ela falou da minha história. Na verdade, eu tenho duas histórias relacionadas à questão de Outubro Rosa e autoexame. Que depois eu vou entrar na minha, mas eu vou entrar na minha como familiar. Porque minha mãe, esse ano, descobriu um câncer de mama, né? E também, inicialmente, fazendo o autoexame. E acompanhar é muito difícil, gente. Você perceber. Eu não fui a cuidadora mais direta, até por essa questão de Covid, e ela ser do grupo de risco e tudo mais. Então, assim, mas acompanhando o mais perto que eu pude. Ver o meu pai, a dedicação de ficar, levar para quimioterapia, acompanhar a cirurgia, tudo, é muito difícil, sabe? Sim, porque a gente percebe que como se fosse uma rede invisível que vai se alastrando esses pensamentos destrutivos, negativos e tristes em que as pessoas estão envolvidas no momento desta doença, né? Todos, Sim. Fica um pouco sofrem pesado, muito. então Todo mundo sofre, exatamente. E aí não uma dá para coisa manter muito... o pensamento só sofrendo. Tem que tentar, de alguma forma, você tá inteira, tá forte para dar suporte para aquela pessoa E também. nessa hora, o que é muito engraçado é que você vê a questão da saúde mental, da importância. Porque, apesar de todas as dificuldades no tratamento, de todos os efeitos colaterais, de tudo, o que dava mais força para todos nós próximos era justamente a minha mãe, que era a pessoa que estava mais forte nisso tudo. Ela, em momento nenhum, O se próprio abalou. paciente, né? Sim, nesse O caso. próprio Então, assim, a paciente importância tenta... que cada pessoa tem o seu limiar. Cada pessoa, a gente chama de resiliência, né? De você suportar as adversidades, as coisas. Umas pessoas são mais resilientes, outras são menos. E é muito importante a gente perceber isso, a gente se conhecer, conhecer as pessoas que estão próximas da gente, nossos familiares, até para buscar ajuda. Mas nesse caso, eu como familiar de alguém com câncer de mama, minha mãe, assim, o tempo inteiro forte, o tempo inteiro dando força. Não gosta... Às vezes ela ia contar para alguma amiga, né? A pessoa chorava, gente, que é isso? Não morri não, só tô com câncer, vou começar o tratamento, tô super bem. Aí quando alguém perguntava, como é que você tá? Tirando o câncer, tô ótima. Ela sempre respondeu assim, com muito humor, e levou o tratamento de uma forma muito leve. E você vê que isso faz muita diferença. Porque sim, é um tratamento pesado, não tem como diminuir isso, muitos efeitos colaterais, cada organismo reage de um jeito, mas essa força, e se você, o paciente, não tem, buscar isso nos familiares e buscar isso de ajuda profissional quando necessário, é fundamental, porque tudo passa mais fácil. Tratamento, o diagnóstico, o tratamento, os efeitos colaterais. Então a gente vê como a saúde mental faz toda a diferença no lidar com isso, né? Com todo esse processo tão complexo. No caso, doutora Tassinha, as células malignas do câncer estariam relacionadas com pensamentos de baixa frequência? E as medicações ministradas pelos psiquiatras seriam capazes de elevar o hormônio da felicidade, a serotonina, o hormônio do bem-estar, né? E fazer com que esses pensamentos se tornassem mais alegres, mais leves, proporcionando o bem-estar do paciente, para que ele pudesse ter uma visão com mais esperança perante o mundo, perante a doença que ele está passando, né? Como esses medicamentos agem no cérebro, no físico da pessoa e no paciente dentro desse tratamento. Excelente. Então, assim, eu sempre comento, né, que o paciente depressivo, alguém que não está bem, tem um diagnóstico, não só um paciente com câncer, mas alguém com depressão, vou falar da minha área, é como se a pessoa estivesse enxergando o mundo com um óculos, com umas lentes cinzentas. A pessoa não enxerga a cor, sabe? Esses nossos rosas lindos aqui, tudo. A pessoa não consegue enxergar. Ela tem, a gente chama, um termo técnico, de distorção cognitiva. Ela tem uma distorção no pensamento. Ela tem um viés negativo. Tudo ela vai olhar para o lado negativo. Sabe aquele tipo de pessoa que tá um sol lindo, assim, vai chover daqui a pouco.
vai. Ficando A pessoa não dolorido. consegue, é uma distorção do cérebro dela e ela vai enxergar sempre o lado ruim, sabe? O copo meio vazio. Ela tem uma tendência, que isso é uma característica, uma das características da doença mesmo. Então, assim, uma pessoa depressiva, que já está com uma doença assim, claro que ela vai ter pensamentos mais negativos, ela vai ficar ruminando, não vai dar certo, eu vou morrer, vai ter metástase, ela vai ter uma tendência, esse viés negativo. E claro, isso vai interferir no tratamento, isso vai debilitar mais ela. Então, assim, o tratamento, quando a gente percebe que realmente vai ter essa necessidade, esses pensamentos e uma série de outros sintomas, junto com esses pensamentos negativos, ruminativos, um desânimo, uma falta de vontade de fazer as coisas que antes gostava, a falta de prazer, a pessoa não tem mais prazer em nada, nas coisas que ela gostava. Sim, daí fazendo todos os critérios que a gente vai avaliar em consulta, a gente indica medicação. No caso, a gente tem uma série de medicações. A classe antidepressivos tem muitos remédios. Mas, assim, a maioria deles acaba agindo, aumentando a recaptação de serotonina, fazendo aumentar a serotonina, que é um neurotransmissor que é responsável, como você falou, não só pela felicidade, mas por uma série de questões no nosso organismo, de equilíbrio mesmo. E vai aumentar a disponibilidade desse neurotransmissor, fazendo uma remissão, uma melhora nesses sintomas. Mas tem outros que agem em 2 neurotransmissores, tem combinações, tem vários antidepressivos, cada um vai agir de um jeito. E é muito individualizado. Conforme os sintomas do paciente, conforme a nossa avaliação, a gente indica o remédio mais adequado. Mas o remédio, a medicação, ela vai agir também nessa questão dos pensamentos. Mas, assim, é muito importante que, às vezes, só o remédio pode não conseguir mudar tanto essa questão que a gente está falando, dessa ruminação, desses pensamentos mais negativos, e daí precisa, muitas vezes, a gente associar o tratamento medicamentoso com a psicoterapia, para trabalhar a origem desses pensamentos, para trabalhar outras possibilidades para ajudar esse paciente. E além desses 2 pilares maiores do tratamento, que seria a medicação e psicoterapia, todo o restante que a gente reforça, que vai ajudar muito na questão da saúde emocional, psíquica. Como eu falei, aquelas questões de bem-estar, atividade física, se alimentar bem, ter uma boa higiene do sono. Enfim, tudo isso vai contribuir para esse equilíbrio emocional. Deixa eu só dar um oi aqui, a Vani, uma amiga minha. Parabéns, ótimo assunto, é uma super querida. Então, assim, tudo isso vai contribuir para esse aumento, para esse equilíbrio nos neurotransmissores, né? Não é só uma questão, não é tão simples assim esses mecanismos, mas basicamente é isso, e com isso a pessoa vai começar a mudar essa chavezinha, né? Esse viés negativo. Eu brinco, vai tirar esse óculos cinza para enxergar as coisas com mais cor, com mais prazer novamente. Porque muitas vezes a depressão e a própria doença, o câncer pode retirar da pessoa. Vou fazer um parênteses aqui, né? Que você falou da terapia. Tem alguns livros, Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay. E uma das coisas que eu gostei muito, que ela ensina a fazer para mudar esses pensamentos, quando vem um pensamento triste, um pensamento repetitivo, é o potinho da gratidão. A gente tem ele aqui em casa, né? E nesse potinho, você agradece tudo. Agradece pela comida, agradece que você foi ao banheiro, agradece pelo dia, pelo sol, pela chuva. E você aprende a ir mudando esses pensamentos. E vai agradecendo. E quando você vê, você consegue. Muda o pensamento da gente. E faz diferença no teu dia. É bem legal. É o potinho da gratidão, ó. Tá aqui. Excelente, excelente. São pequenas medidas, não tão pequenas assim, mas que têm um impacto muito grande, sabe? Essa questão de você ser grato. O potinho é excelente, que é uma coisa que você visualiza, né? Mais concreto. Mas se você fizer esse exercício de todo dia agradecer,
em algum momento do dia, no seu momento de alguma meditação, de alguma oração. Uma outra coisa muito importante para a saúde mental é a religiosidade. Não relacionado com alguma religião específica, mas a religiosidade, ela ajuda muito os pacientes em doenças crônicas, de modo geral, que entram as doenças da minha área, né, das doenças psiquiátricas, e as doenças crônicas, como câncer e outras. O paciente que tem fé, que acredita em algo, ele tem maiores chances de um desfecho positivo, de cura, de reagir melhor ao tratamento. Então isso é muito importante, entrar nessa parte também, né, de pensar em religiosidade, em vibração, vibrar positivo, pensar positivo, né? O pensamento, ele é muito poderoso, e quanto mais coisas boas você pensa e emana, você vai atrair isso para você, para tua vida, né? Sim. Sim, e essas mulheres que passaram por toda essa situação de retirada de câncer de mamas, fizeram a mastectomia e depois fizeram a reconstrução dos seios e posteriormente tiveram que repigmentar a auréola do seio, o mamilo, essa autoestima delas elevada, isso seria um ponto positivo para ter um equilíbrio emocional, psicológico, e seria quase como se fosse um ponto final. Eu estou pronta, agora eu terminei, agora eu vou cuidar da minha estética, estou curada. Como que você vê isso? Seria ela já estaria assim num processo mais avançado, assim, de se libertar é quase uma dessa doença. superação, né? Uma Cheguei superação. até aqui, é o detalhe Sim. da cereja. E eu vou te falar, não é um detalhe, né? Se a gente parar para pensar da importância, como eu falei, do nosso corpo. O seio é muito significativo para a mulher. Como eu falei, a questão o nosso lado feminino, é o nosso lado materno, a gente ama, quem é mãe, que amamenta, significa tanta coisa. E quando você tem isso de alguma forma retirado, né? Retirada, as mamas, perder a areola, você perde um pouco da identidade. Que pensa aquela mulher que se viu a vida inteira com o seu peito daquele jeito. Então, assim, para mim isso é muito mais do que a estética. Você pensar nessa micropigmentação, de você voltar aquela mulher se olhar no espelho e gostar do que ela vê, né? Tem pacientes nesse processo que às vezes você não pode fazer a cirurgia imediatamente, tem que esperar um tempo, tudo. Então, assim, até chegar nessa fase, tem mulheres que não se olham no espelho. Elas não têm coragem de se olhar, porque não se reconhecem. Quando elas têm que tirar, não é prótese, mas às vezes tipo um enchimento, né? Elas usam um sutiã com um enchimento antes de colocar a prótese de silicone, alguma coisa assim. Elas não reconhecem o próprio corpo. A questão da cicatriz, às vezes, traz lembranças muito difíceis, que a mulher não... Isso é muito individual. Tem pessoas que olham assim, não, minha cicatriz eu superei, eu venci. Mas outras olham e tem uma revivência do processo, da doença, de tratamento, enfim. Então, se você parar para pensar que um procedimento estético vai transformar a relação daquela pessoa com o próprio corpo, com o espelho, pode ser um reencontro com ela mesma, ela antes de adoecer, tudo. Então, é uma coisa muito além da estética, eu enxergo, sabe? Eu acho que o nosso corpo, o nosso reconhecimento, como eu falei, você olhar no espelho, você se reconhecer e você gostar do que você vê, isso é muito importante. Eu prezo muito isso com as minhas pacientes, nas minhas postagens, de falar da autoestima, da autoaceitação, da gente se gostar como a gente é, tudo. E às vezes, claro, procedimentos estéticos, cirúrgicos, são necessários se a pessoa não está se sentindo bem. Mas uma coisa, às vezes, tão simples, né? Você parar para pensar, tipo, fez todo esse processo, doença, faz uma micropigmentação, que é super realista, já vi fotos, do seu trabalho, é maravilhoso. E isso pode voltar e ela sentir, nossa, sou eu de novo, né? Não sou mais eu doente. Sou eu curada. Se sente curada, né? Maravilhoso. Pois é, então, gente... E essa parte até você comenta assim de se aceitar ao natural.
Eu achei super bacana, até se você quiser compartilhar a tua experiência, né? Eu já sabia e depois ouvi um depoimento também seu, tanto assim de aceitar o seu cabelo, aceitar o seu corpo. E sabe que uma experiência minha da pandemia agora, eu não fiz mais luzes no meu cabelo, eu deixei o natural. Gente, veio tanto cabelo, e você sabe o que que é você lavar, não ter mais que passar secador, um monte de creme, e você começa a gostar do jeito que você é, essa autoaceitação, como ela é importante, né? Demais. Então, assim, fica à vontade, né? Ah, com certeza, eu conto sim, eu acho que a gente compartilhar ajuda, às vezes, outras pessoas. Então, assim, nessa questão do autoexame, eu, em dezembro de 2017, na palpação, eu encontrei um nódulo. Encontrei um volume, um negócio que não era normal. Daí eu fui no meu médico, tudo, ele, deve ser alguma coisa da prótese, então, só contextualizando, eu tinha silicone nas mamas desde os 18 anos, né? Sempre tive seios pequenos, então coloquei prótese 285 ml e era super acostumada comigo com aquela imagem. E nesse processo, investiga, faz exame, não podia fazer biópsia porque estava muito próximo da prótese e tinha risco de estourar. Enfim, conseguimos fazer uma punção, veio indeterminado, fiz uma ressonância e veio uma chance de ser câncer. Daí deu um susto, né? Quando a gente pega lá, era aquela classificaçãozinha, era um Bihardes 4. Meu Deus. Dá um susto, enfim, já estávamos no processo antes disso, de tentar engravidar e tudo mais, e você repensa em muita coisa, né? E eu tinha que, pelo tamanho, tinha uns 5 centímetros, era enorme, o tratamento seria retirar o nódulo e as próteses, que já tinham uns 15 anos. E todos os meus médicos, meu ginecologista, minha masto, todos falaram, não, você pode tirar e já colocar uma outra prótese. Não vai interferir em nada, e para amamentar, para nada, enfim. E eu parei e pensei bastante. Eu falei, pra quê? Eu não quero, vou deixar natural. Mas pensei bastante, fiquei com medo de como é que ia ser essa questão de me olhar no espelho, né? Que penso, desde 18 anos eu tinha uma autoimagem com um volume X de mamas, usava um tamanho tal de roupa, e eu falei assim, não, eu quero deixar natural. Vou fazer isso. Eu quero amamentar, quero deixar natural. E outra, teve uma questão da cicatriz, porque para retirar a prótese antiga, retirar excesso de pele, tudo, eu fiz uma mastopexia, que é aquela cicatriz de T invertido, né? Então faz na base da mama e sobe até a areola. Mas mesmo assim eu estava tão segura de mim, eu falei, vou fazer, não quero colocar. Eu lembro meu ginecologia, todo mundo perguntou várias vezes, se você não quer colocar? Eu falei, não quero. Coloquei, e eu lembro que a primeira coisa, quando eu tirei, né, que eu olhei, eu falei, uau, adorei. Porque eu estava tão segura, eu acho que isso é muito importante dessa questão desse processo de autoaceitação. Eu acho que a autoaceitação é parte de um processo. Sei lá com 18 anos eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, com 36. Quase 37. Eu, sei lá, eu queria ter o seio maior, eu queria ter o cabelo liso, eu queria um monte de coisa. E que hoje não fazem diferença pra mim. Que hoje, na verdade, eu prefiro natural. Como você, eu também não faço luzes desde a pandemia. E tô adorando, assim, mais escuro, não tem estresse de fazer, retocar. Cabelo natural também já tem desde 2013. E eu estou nesse caminho desse processo de naturalidade. Então, assim, mesmo a cicatriz não me incomodou. Porque eu estava tão segura de mim, desse processo. E assim, e o melhor de tudo, né? A grande bênção foi tirado, tudo foi para biópsia, era benigno, então não precisei fazer nada. Eu estava tão feliz desse resultado de não ser nada, de estar saudável. Ficar sem a prótese, para mim, representou não ter que me estressar em fazer uma nova cirurgia depois, se tivesse que tirar, trocar, porque acaba que precisa, você tem que fazer uma manutenção, tudo, dependendo, como eu falei, da onde tivesse posicionado, poderia ter ficado escondido pela prótese. Por sorte, ele estava bem em cima, então eu consegui sentir a palpação, senão eu ia ter um atraso muito grande nesse diagnóstico. Então, assim, esse processo tão rico de você se descobrir, se aceitar e aceitar que existem muitas belezas. Não existe só um tipo de beleza.
um padrão de beleza. Existem muitas belezas. E a gente entender isso, entender que do jeitinho que a gente é bonito, a gente se gosta, se você se gostar, se você se cuidar, isso é excelente. Então, pra mim, como eu falei, foi só gratidão ter achado esse nódulo, não ser nada. E depois, um mês depois dessa cirurgia, eu recebi meu primeiro presente foi não ser câncer, não sei nada. E um mês depois recebi a minha notícia da gravidez da minha filhota. Então, é só gratidão, né? E assim, amamentei tranquilo, não atrapalhou nada. Bem, já tinha tirado, né, a prótese, mas eu confesso que eu tinha um pouco de medo, porque pensa, foi um peito muito mexido, né? Tinha prótese, tira nódulo e pá. Graças a Deus, durante a gravidez já comecei a ter colostro, então assim, eu não tive problemas em relação a isso, que era uma preocupação. Então, como a nossa mama é importante, né? Tem essa questão mesmo da construção do feminino, da nossa autoimagem. A Sandra colocou, né? Aceitação é um processo incrível. Incrível, eu também acho. Eu acho que a gente tem que favorecer isso. E claro, a gente tem que favorecer o que a gente gosta mais na gente, se cuidar. Eu sou super a favor disso. Mas se você consegue se olhar no espelho e se gostar realmente, se sentir bem na sua pele, no seu corpo, isso é maravilhoso demais, gente. Eu acho que muito da saúde mental tá nisso aí, né? Uhum. Obrigada por compartilhar com a gente, né? E quantas mulheres que passaram por todo esse processo e já superaram e estão se sentindo tão felizes quanto você por estarem ouvindo o seu depoimento, que foi apenas um susto, outras também têm sustos, outras têm que passar por todo o processo, mas sabem que podem ter esperanças, que podem melhorar e que têm aonde buscar ajuda para a saúde mental, como para a saúde física, e que tudo isso só vai trazer um crescimento maior e que a beleza e a autoestima se constroem a partir do dentro da gente e o por fora a gente faz uma maquiagem para poder se sentir um pouquinho melhor, né? Sim. Mas perfeito. Gostei muito de poder ouvir o seu depoimento, bem emocionante. Ele está agora com a filha, né? Nós agradecemos a presença, Tassinha, muito obrigada por compartilhar a tua experiência pessoal, profissional, né? Isso é muito importante e a gente lembra a importância de fazer essa autoprevenção, né? Para todas as mulheres não lembrarem só no mês de outubro, mas que sempre a gente tem que estar acompanhando e cuidando disso, da nossa saúde, né? Queria falar só mais uma coisa dessa questão da importância da prevenção, que até uma amiga comentou, né? Eu tenho medo de fazer autoexame e achar alguma coisa. E assim, a gente tem que pensar, gente, que se achar alguma coisa, que bom, que ache o mais no começo possível. A gente não escolhe ter ou não ter nenhuma doença. Todo mundo escolheria não ter, obviamente. Mas quanto antes, quanto mais cedo a gente descobre, seja lá o que for, se é só um susto, se é um câncer mesmo, não importa. Quanto mais cedo, maiores as chances de cura a gente tem. O prognóstico, graças a Deus, a oncologia, a medicina de modo geral evoluiu muito. Então a gente tem uma série de tratamentos, a gente está muito evoluído nos tratamentos quimioterápicos, nas técnicas cirúrgicas. Então assim, quanto antes a gente descobre alguma coisa, a nossa chance de vencer, seja lá qual for essa doença, é maior. Então, assim, não tenham medo de se tocar, se toquem. E se acharem qualquer coisa em dúvida, assim, o autoexame não serve para diagnóstico de nada. A gente vai achar alguma coisa, a gente não sabe o que é, a gente vai lá no especialista e ele vai investigar. Mas a gente pode poupar meses de descobrir só lá no próximo exame anual de rotina. Então, assim, é muito importante, gente. Qualquer coisa esquisita, vai no médico. Não sei se é normal. Vai no médico. Não tenha medo de achar alguma coisa. Porque é muito melhor a gente achar uma coisa no começo, tratar e chegar à cura. Que eu acho que é o principal. Então, assim, a promoção da saúde, a gente se prevenir é isso. É a gente descobrir, é a gente se tratar para não ter nada, né? Viver bem, se alimentar bem, dormir bem, se cuidar, se maquiar, tá bonita. Mas, achando alguma coisa, força, vai lá e trata e descobre o que é. Mas você não ir, você não se tocar, você não fazer o autoexame, não vai evitar que você tenha alguma coisa. Só vai
adiar um tratamento. E isso pode sim custar a vida. Então, não tenham medo, gente. Vai lá e é isso. Mas quanto mais a gente faz, quanto mais a gente busca essa saúde, a gente consegue essa prevenção o mais cedo possível. Era esse recadinho que eu queria dar. Muito importante. Muito obrigada. Então, gente, mesmo. muito obrigada. Bruna Vera, vi que esteve ali a minha amiga. Quanta gente, que bacana ver vocês aqui, tá bom? Obrigada Então, pelo convite obrigada. mais uma vez, meninas. Uma honra, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Beijo, querida. Beijo, tchau. Beijo, Tchau. tchau.